Vocês que estão acostumados a me ver sempre do outro lado da câmera, hoje eu quero trazer vocês para um programa um pouquinho diferente. Quero que vocês acompanhem um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, do outro lado da câmera. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira sempre tem programa na rádio, aqui do Padre Mazotti. Tenho o privilégio, a alegria, a felicidade de estar aqui sempre com vocês e quero mostrar para vocês um pouco de como é que é a rádio por dentro, como é que é a TV aqui por dentro, e aí vocês vão acompanhando o vídeo. Então, pessoal, aqui é um dos estúdios da TV Evangelizar e aqui é onde a mágica toda acontece. Eu vou mostrar um pouco mais o espaço aqui para vocês. Esse aqui é um estúdio menor também de fazer programas, né? E para quem não está acostumado a sempre olhar as coisas sempre iluminadas, com maquinário e tal, esses aqui são os bastidores. Então, moçada, aqui nós já estamos nos estúdios da Rádio Evangelizar. Esse estúdio que é um estúdio que eu trabalho, estúdio que vocês têm já logo à frente lá, é o estúdio onde o Padre Mazotti trabalha, onde ele faz a gravação dos programas dele e que é onde a nossa mágica toda acontece. Eu acho que trabalhar com comunicação é um privilégio, poder levar informação e conhecimento para as pessoas, transformar a vida das pessoas, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. E hoje o nosso tema é sobre o sucesso. Já está armada aqui a nossa produção para hoje. Obrigada a você que segue nesta linda missão de evangelizar pelos meios de comunicação e transformar vidas. Como toda sexta-feira, a gente tem a alegria da presença, da participação do nosso querido professor Júlio Luckmann. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Flávia. Você que está de pré-férias, Pré-férias. É a primeira vez que eu escuto esse termo. Professor Júlio, que tema interessante proposto para hoje, hein? Vamos falar de sucesso. E eu acho que isso desperta bastante, né, o interesse de todo mundo, porque no fundo, o ser humano quer ter sucesso. Agora me conta uma coisa, por que algumas pessoas conseguem e outras não? O sucesso, eu diria assim, de uma forma bastante simples, num conceito bastante simples, é você conseguir atingir aquilo que você quer, aquilo que você deseja, seja o que for. Muitas vezes as pessoas, quando elas pensam em sucesso, elas pensam logo em dinheiro, em ganhos financeiros, né? Só que isso não é necessariamente uma verdade, porque nós conhecemos, e eu conheço com certeza, pelo menos uma meia dúzia de miseráveis emocionais vivendo em palácios. Pessoas que têm tudo em termos de dinheiro, mas quando a gente vai pensar a prática, né, da vida da pessoa, a gente vai perceber que ela vive uma vida muito miserável. Então o sucesso para mim é conseguir atingir aquilo que eu quero, e aí tem um detalhe que eu acho que faz toda a diferença, mantendo o equilíbrio, mantendo a saúde. Eu, particularmente, tenho uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito, que eu digo assim, ó, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso em termos de reconhecimento e tal, justifica uma falência na saúde, uma falência na família. Muitas pessoas acabam dedicando o seu tempo muito ao trabalho, ou muito a alguma coisa, e aí a família fica esfacelada, a saúde fica esfacelada. E você sabe que tem uma frase muito interessante do Steve Jobs, em que ele diz assim, ó, o meu intuito não é ser o homem mais rico do cemitério. Que interessante, né? O né? meu intuito é levantar e fazer a diferença na vida das pessoas todos os dias. Eu acho que isso tem muito mais a ver com sucesso do que qualquer outra coisa. E eu, particularmente, Flávia, tenho batido muito numa tecla sobre essa questão do sucesso, que é assim, a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura popular de uma forma geral, não é uma cultura que nos prepara para o sucesso. A nossa cultura é assim, fez besteira, vão lixar você, vão arrebentar você. O aluno não é um bom aluno, vão levar para a sala da direção. O filho não é um bom filho, vamos levar. E não é assim. Eu acho que quando a gente pensa em termos de sucesso, a gente tem que fazer as pessoas projetarem isso na mente delas. Quando alguém quer sucesso em saúde, ela precisa se ver fazendo aquilo, ela precisa se identificar fazendo aquilo, né? E talvez uma coisa que eu acho também bastante complicado na nossa cultura é a ideia de pobreza como a pobreza relativa a dinheiro, né? Mas a gente não precisa ser pobre só em dinheiro. Muitas vezes a gente é pobre em espírito também. Tanto que tem aquele ditado, né? Tão pobre que só tem dinheiro, né?
Muita gente fala isso, é verdade. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é pobre, né, professor? Sim. Então, para mim, sucesso é atingir o que eu quero, mantendo o equilíbrio e buscando sempre o melhor, buscando sempre o máximo. Ser jovem com sucesso seria um problema ou não? Não, acredito que não. Depende do software que esse cara está rodando lá dentro da mente dele, né? E a mesma coisa vale não só para quem tem sucesso, sabe? Porque a gente costuma sempre pensar nessa coisa do desequilíbrio do sujeito que já tem o sucesso, mas o fracasso faz a mesma coisa. Ele também desestrutura a gente, ele também tira a gente do centro, ele também acaba com uma vida tanto quanto o sucesso. Tem uma frase do Augusto Cury, nosso psiquiatra brasileiro, que ele diz assim: muitos relacionamentos começam no céu dos afetos e terminam no inferno dos atritos. E ele diz, quanto menos você tem maturidade emocional para você conseguir lidar com aquilo que está acontecendo com você, seja o que for, mais próximo o céu do inferno estará. Então, às vezes a pessoa, ela tá, não, eu quero sucesso, eu quero buscar, eu quero dinheiro e tal. Daí quando ela atinge, aquilo que ela está atingindo não faz parte necessariamente da identidade dela. E aí ela sente que aquilo que as pessoas estão fazendo é uma agressão com ela. Então, por exemplo, alguém vai fazer uma dieta, vou pegar um exemplo mais simples até. Você vai fazer uma dieta e eu digo para você precisa comer mais frutas. E a pessoa começa a comer frutas e ela diz assim, eu tenho que comer frutas. Ou seja, ela está fazendo, mas ela não conseguiu trazer aquilo para a identidade dela. Aquilo não faz parte do como ela se vê no mundo. A partir do momento em que eu me predisponho a estar no meio de comunicação e eu chego, por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade super pequena, e as pessoas me recebem assim, oi, como é que você tá e tal, deixa eu tirar uma foto, aquela blogueiragem clássica que a gente sofre ali, aquele assédio clássico, mas eu me identifico com isso, porque eu quero isso faz parte da minha vida. Então isso não me incomoda de nenhuma forma. Agora, quando a pessoa busca o sucesso como um meio para chegar a um fim, atinge esse fim, ele não tem mais como voltar atrás, ele se tornou alguém conhecido. E o fracasso também faz isso. E muitas vezes a pessoa, ela acredita sinceramente que ela não é mais capaz, que ela não pode, que ela não consegue. E eu hoje trabalho muito com pessoas que querem mudar de carreira e às vezes a pessoa está com 40, com 50 anos e ela fala, não dá mais tempo. Eu falo, não dá mais tempo para quê? Se você parar para pensar, uma pessoa com 50 anos resolveu mudar de carreira, ela vai passar 4, 5 anos numa formação diferente ou coisa do gênero, ela ainda vai ter 20 anos ativo pela frente. Eu não sei para você, mas 20 anos para mim é coisa para caramba. Olha que interessante, a Vandeli, ela mandou um recado aqui, ela é do interior de São Paulo, e ela falou assim, como fazer para parar de sabotar as oportunidades que acontecem na nossa vida. Ela falou que ela tem esse problema, ela se sabota muito. Você sabe, Flávia, qual é o único lugar onde a gente não consegue prender uma pessoa de nenhuma forma? Na mente dela. Eu posso conseguir colocar uma pessoa num buraco a 50 metros, prender o braço, a perna dela, eu posso prender o corpo dela, mas eu não posso prender a mente dela. E seguidamente, nós mesmos nos prendemos numa gaiola, no único lugar onde nós deveríamos ser livres essencialmente, que é na nossa mente. O poder de autoconvencimento, o poder de você olhar para você e falar, eu não dependo de ninguém, eu dependo só de mim mesmo. Não adianta você acreditar em Deus e achar que Ele vai operar milagres na sua vida. Ele pode operar, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que estar preparado para isso. E a ideia de criar uma vida, uma cultura do ganhar, uma cultura da vitória, uma cultura de saúde, é uma coisa que se faz aos poucos, da mesma forma que você cria a cultura da desgraça. Da mesma forma, se alguém se auto-sabota é porque ele aprendeu a ser assim. Então eu posso aprender a fazer o contrário. Se você parar para pensar na ideia do tanque do carro, né? Você sempre está abastecendo o seu carro. Sim. Sempre. O que a gente está pedindo para a pessoa fazer é assim, ó, ao invés de você deixar de passar da metade do tanque para menos, mantenha dali para mais. O gasto é exatamente o mesmo, nada muda. E eu tenho para mim 4 regras de sucesso que quando alguém me pergunta assim, professor, eu não sei como começar, eu não sei de que forma fazer isso. Eu digo para as pessoas que existem 4 regrinhas simples que são as regras de vida que eu uso. Primeiro, abriu os olhos, não importa onde você esteja, agradeça. Não importa onde você esteja. Se você estiver numa casa super simples, numa frestinha que passa só um faixinho de luz, agradeça por isso. Segunda regra minha. Toda vez que você levanta, deixar atrás de você um rastro de coisas bem feitas. De organização, né? Você levantou, arruma sua cama. Você deixa o sapato do lado, deixa tudo bonitinho. A terceira regra, se você resolver fazer, faça bem feito. Sim. Não faça pela metade. Porque quando você começa a fazer mais ou menos, você vai ser o mais ou menos em absolutamente tudo. E a quarta regra, que eu acho que é fabulosa e talvez uma das mais importantes, é assim. Para você ser alguém, você precisa ser alguém para alguém.
Se você não for importante para alguém, se você não se fizer necessário para alguém, a sua própria vida começa a ficar com essa sensação desse buraco, com esse vazio, que é uma sensação de inutilidade, uma sensação horrível, né? Professor, acredita que algumas pessoas já nascem predispostas a terem sucesso? Existe essa predisposição ou todos os seres humanos são capazes de chegar alcançando esse sucesso? Eu acho que existem condições materiais que podem privilegiar alguém em detrimento de outros, né? Por exemplo, você ter nascido do lado de uma, sei lá, de uma faculdade que todo dia você olha para aquilo e você fala, um dia eu quero estar aqui, um dia... É diferente de alguém que não consegue olhar para aquilo todos os dias. Então, sim, acredito que tenha condições externas a nós que são importantes para a nossa tomada de decisão. Porém, contudo, entretanto, todavia, noves fora. Noves fora é ótimo. A decisão final de fazer alguma coisa é nossa. E isso é tão verdade que eu venho de uma cidade muito pequenininha, onde a gente... Manda um abraço para esse povo de... o pessoal lá de Frei Rogério, em Santa Catarina. Pertinho de Curitibano. Pertinho de Curitibanos, Fraiburgo, né? E a minha cidade, quando eu estudava, ela não tinha nem o antigo 2º grau, né? Que seria o nosso ensino médio hoje. No entanto, eu estou na minha 3ª graduação, na minha 4ª pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, não existe no mundo algo que me convença de que eu não possa ser quem eu quero ser. Passei muitas dificuldades, sim, como qualquer pessoa. Acredito que a gente acaba passando pelos perrengues da vida, mas a partir do momento em que eu entendo que isso é como se fosse um degrau que eu estou ali pisando para ir para o próximo, para crescer, para desenvolver, não há nada no mundo que possa parar a gente. Eu ontem publiquei uma frase de um pensamento meu e que estará no meu próximo livro, meu 13º livro. Que maravilha! Que diz o seguinte: muitas pessoas não quebram os grilhões, não quebram as correntes que as mantêm presas em algum lugar por medo de perder as migalhas que caem da mesa daquele que as oprime. Então, pensando nessa frase de uma forma bastante simples, né? Às vezes a pessoa, ela vive um relacionamento pavoroso, mas ela está no conforto da casa, ela está perto do serviço, a pessoa vive uma vida num trabalho que ela tem verdadeiro horror àquilo, mas aquilo dá o salário dela no final do mês e tal. E eu escuto muito os meus alunos, né? Como eu sou professor ainda, os meus alunos às vezes falam assim: professor, mas eu não sou bom em matemática, eu não me dou com a matemática. E eu digo para eles: não existe não sou bom em matemática. Existe gente que não se treina, existe gente que não busca, existe gente que não vai atrás. Se você fizer 1% melhor do que você fez ontem, em 100 dias você muda a sua vida. E, no entanto, boa parte das pessoas passa com essa ideia de que eu não consigo, não dá, não faz e tal, e não é só 100 dias. É 300, é 2 anos, é 10 anos, é uma vida inteira acreditando naquilo. E eu acredito assim, que a partir do momento que você vira a chave dentro da sua cabeça e você diz, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, aí a gente tem que sentar na mesa e planejar a mudança. Porque de sonho, muita gente vive, como diz o ditado, né? A estrada que leva para o inferno está pavimentada de sonho e boa vontade. A gente tem que sair da dimensão do sonho. E a frase que eu gosto, que é meio que um lema de vida para mim, é assim: o que liga um sonho a uma realização é você botar uma data. É você dizer, vai acontecer naquele dia. E aí você começa a se planejar para mudar. Fazer esse plano e datar é muito importante, né? É falar assim para você, eu aceito que eu esteja nessa situação um pouco mais difícil para melhorar durante 6 meses, durante 1 ano. Esse é o prazo que eu me dou. Porque daí a gente vai correr atrás realmente, né? Você vai se empenhar mais, isso dá muito certo. Aliás, tem novidade vindo, né? No seu canal, você já me adiantou alguma coisa? Vamos já dar uma pincelada, depois a gente detalha lá mais no final do programa. Qual que é essa novidade, professor Júlio? Tem, é verdade. Eu tenho um programa de mentoria. A mentoria, ela é um processo em que alguém fez muito bem alguma coisa e ele estará conduzindo outras pessoas a atingir resultados parecidos. Essa ideia, né, de que nós não podemos controlar o nosso futuro, ela é uma ideia meio sem sentido. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me planejo, a partir do momento em que eu olho para o futuro com estratégia, essa é uma forma de controlar o meu futuro. E eu tenho um programa chamado de Saúde em 360 graus, que é uma mentoria em que a gente trabalha 5 pilares. Começa com a parte de regulação do sono, a nossa reconexão com a parte da natureza, melhorar a alimentação, praticar atividade física e cuidar das emoções. E uma das coisas que a gente faz dentro desse cuidar das emoções é encontrar propósito para a vida, é fazer esse planejamento, é entender como é que a métrica do hábito funciona. E é um programa que estará no ar já a partir da semana que vem, do dia 3 de fevereiro. Quem quiser entrar no meu Instagram, no @JúlioLuckmann, tem uma publicação lá sobre a mentoria.
entra na publicação e digita eu quero, Boa. que eu vou mandar para você as informações, que é exatamente para a gente conseguir fazer isso, né? Sair dessa inércia, romper com essas barreiras que nos prendem nessa gaiola, que é a crença de a gente achar que não pode. Muito bom, obrigada, professor Júlio Luckmann. Aí, pessoal, terminamos o programa de hoje. Estamos encerrando aqui com muita alegria, com muita felicidade, os meus colegas aqui. Super abraço para vocês, semana excelente.